Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E a gente está falando com vocês aqui da frente do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade do Brasil, segundo os paranaenses. A Universidade Federal foi a sede da 75ª edição da SBPC. E o Brasil Consciência acompanhou todas as principais discussões e vai trazer um pouco para você nesse programa. Começando com a conferência da ministra da Saúde, Nízia Andrade. Veja como foi. Nós estivemos, vários de nós da diretoria da SBPC, na posse dela no dia 1º de janeiro, bem como de outros ministros. É de se salientar que ela tomou posse já com todo o secretariado. Não sei quantos dias demorou para sair a nomeação, não sei se eles trabalharam de graça todos aqueles dias. Trabalharam de graça, não imaginei, porque eu conheço alguma coisa de lei. Mas o pessoal estava todo já à mesa, disposto a trabalhar. Enfim, o Ministério da Saúde não parou. Na verdade, ele parou durante 4 anos, mas ele voltou a funcionar imediatamente no dia 2 de janeiro, né? Porque o dia 1º foi domingo, feriado. Envolvido nessa atividade, também o ex-ministro Alcine Guerra, que me dá a honra de sua presença. E, bom, não vou nomear todo mundo, porque são tantas pessoas queridas e com papel na SBPC, mas eu queria que todos se sentissem abraçados nessa fala. Bom, iniciando, então, eu começaria com esse ato em homenagem ao Dia da Ciência do Pesquisador, que ocorreu no dia 12 de julho. Foi um ato de reparação de uma coisa absurda que aconteceu no governo passado, quando foram caçadas, podemos dizer assim, as medalhas de 2 pesquisadores, né, e que eu vou mencionar, e que, em função desse fato, né, abominável no governo anterior, nossa comunidade, ou grande parte dela, mostrou o que é ética na ciência, né, o que é compromisso público, e não aceitou receber a medalha. Lembrando que Marcos Lacerda foi o responsável, entre vários trabalhos que realiza e que se notabilizou, né, pelo estudo que comprovou que não só a cloroquina ela não tinha nenhuma eficácia em relação à Covid-19, mas também todos os efeitos adversos da administração da cloroquina, do modo como, infelizmente, foi feito no Brasil. E a Adélie Benzaquem é uma outra faceta, não é, das trevas a que fomos submetidos, uma vez que a Adélie ela tem um trabalho, né, histórico na pesquisa e na saúde pública em relação a HIV/AIDS, e o que ela não recebeu a medalha porque ela havia publicado uma cartilha com orientações, inclusive voltadas para a população LGBTQIA+, e outras populações relacionadas a todas as prescrições cientificamente aprovadas. O negacionismo, que tem sua origem no pensamento da historiografia contrária à visão do Holocausto, né? Isso é pesquisado por vários autores, então tem uma raiz na contestação da própria questão do Holocausto e dos crimes, sobretudo contra a questão do povo judaico, né? Então tem essa demarcação histórica e como que isso, principalmente num período mais recente,
invadiu várias áreas, né? Há um texto muito interessante de um sociólogo norte-americano também, que se chama Vociferando contra o Iluminismo, saiu publicado na revista do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Sociologia e Antropologia, Jeffrey Alexander, o autor, em que ele mostra todas as estratégias usadas pelo Bannon, né, o grande guru, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, de tantos outros, e tantas outras ditaduras no mundo, inspiradas por ideias que eram ideias também, não só ideias antidemocráticas, mas ideias que contestavam as bases mesmo do pensamento científico moderno, né? O terraplanismo e tantas outras coisas que são muito bem conhecidas e discutidas aqui. Então, trata-se não só de um movimento difuso, mas trata-se também de movimentos organizados que muitos no Brasil têm estudado em relação à disseminação de ideias como do suposto filósofo Olavo de Carvalho, né? Então, que todo mundo sabe. Que a gente ri, né, e é meio risível mesmo, mas que, de fato, são muitos sites, é toda uma produção discursiva, é também uma organização política. A gente tem que ter consciência disso, né? E entender esses fenômenos para podermos atuar sobre eles. Eu acho importante essa reflexão, sem o que a nossa ação, sem reflexão, ela pode não ter as consequências que queremos. Eu participei do Fórum de Populações em Nairobi há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, 4 anos atrás, e foi muito impressionante para mim ver o mesmo discurso de contestação à ideia de direitos reprodutivos, saúde reprodutiva, reproduzida, né, usando a palavra reprodução aqui também, em vários países. Em vários países. Eu fui acompanhada por uma assessora, quer dizer, estava na delegação do Brasil, da então ministra de Direitos Humanos, Família, do governo anterior. Então, vocês podem imaginar, mas aquilo que nós olhamos como folclore, muitas vezes, não nos dá a dimensão da orquestração intelectual, porque e política. Além dos problemas históricos para uma recuperação do SUS, nós estamos vivendo os impactos da pandemia de Covid-19. Alguns que ainda estão sendo avaliados e precisamos de pesquisas nesse sentido. A pandemia de Covid-19 ela teve um impacto enorme em várias áreas dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que nós vimos como impacto da pandemia de Covid-19 é um efetivo retrocesso em muitos desses objetivos, né? Muitos que estão sendo analisados. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. A pandemia, que é o segundo ponto colocado aqui, ela exacerbou desigualdades estruturais, lacunas e desafios e riscos sistêmicos que já existiam, né? Um dos focos que eu creio que nós precisamos nos aprofundar é em relação às mudanças no mundo do trabalho, né? Hoje nós falamos de uma uberização, né? Isso tem um impacto absoluto nas profissões de saúde em todo o mundo, isso está colocado não só no Brasil, né? Eu estive recentemente em Portugal, isso é um debate fortíssimo lá, dificuldades, inclusive, com relação a provimento não só de médicos, né? Como aqui no Brasil temos o programa Mais Médicos, mas no caso da Europa, em relação à enfermagem, a outras categorias. Então, essa questão do desafio do trabalho como um desafio muito importante. Além disso, a pandemia ela sobrecarregou os sistemas de saúde, como sabemos, né? Impactando importantes serviços. Impôs uma demanda sem precedentes aos sistemas de proteção social. E hoje nós estamos discutindo um novo instrumento de pandemias, um dos programas estratégicos do Ministério da Saúde é um programa para preparação
e resposta a emergências em saúde, né, que é um programa também que perpassa outros ministérios, né, porque não basta ter vigilância, não basta pensar em situações de lockdown quando eles se fizerem necessários, mas é importante ter mecanismos de proteção da sociedade nesse contexto, de vigilância epidemiológica, de vacinas que sejam efetivamente um bem público e não um bem de mercado, como efetivamente vimos durante essa pandemia, enfim, uma série de itens de uma agenda política. Mas eu queria também destacar aqui que nós não podemos esquecer esse tempo. Não que nós não consigamos ver que estamos em outro momento, em uma outra situação. Não, não é isso. Mas não só a pandemia, mas a forma como o Brasil abordou, a política de governo absolutamente desastrosa, né, que nos levou a 700 mil vidas perdidas, isso não pode ser esquecido. O não esquecimento, já que eu falei do Holocausto, tem sido uma marca, né, dos museus do Holocausto, por exemplo, ou dos espaços de democracia em todo o mundo, nos países que viveram a ditadura. E aqui no Ministério da Saúde, e já como uma decisão não só de Ministério, mas de governo, nós teremos um memorial da Covid e teremos uma política de memória desse triste tempo. Descentralizar a produção de bens da saúde, vacinas, medicamentos, testes diagnósticos, né? Essa desindustrialização, ela mostrou seus efeitos mais graves e negativos durante a pandemia. Fortalecer os sistemas de saúde e proteção social. E aqui é importante dizer que não se trata de pensar as tecnologias em si mesmas, elas devem ser compreendidas no âmbito dos sistemas de saúde. Isso é fundamental, essa orientação. As tecnologias têm que ser orientadas para o sistema, têm que servir ao acesso. O Brasil precisa avançar no campo da saúde, em terapias gênicas, e já existem bons núcleos nesse sentido, entre outras vários desenvolvimentos. O Brasil conseguiu avançar com a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos no Ministério da Saúde em várias pautas, como foi o caso de parcerias para o desenvolvimento de produtos, no caso dos biofármacos. Isso tudo retrocedeu, infelizmente. Nós estamos retomando essa agenda e é fundamental, sempre que essa incorporação pense o acesso, né? Nós vimos que longe das vacinas, por exemplo, atuarem como bem público durante essa pandemia, elas novamente foram pautadas por critérios de lucro e não como bem público, como preconizou a Organização Mundial de Saúde. Um desafio imenso que está colocado para nós no Brasil e para muitos países, que é o desafio das mudanças demográficas, né? Eu ainda não tive tempo de me debruçar sobre os dados do censo atual, mas ele aponta a aceleração do envelhecimento, apontando que na segunda metade desse século teremos 40% de população de idosos. Devemos nos preocupar com a questão dos idosos, mas eu diria assim, né, olhando para esses dados também, a reflexão que a hora é essa de pensarmos também, tanto na saúde da população idosa, isso é uma linha forte na linha de cuidado do Ministério da Saúde, mas também pensarmos no cuidado e na inserção, na inclusão dos jovens neste momento, né? O cuidado da saúde também em todo o ciclo de vida nos coloca esse desafio agora. Esses 7 primeiros meses de governo, em todas as pastas, né? Mas só para falar da saúde, foram marcados pela retomada de
vários programas importantíssimos que foram criados nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, e mais o programa de imunização, como eu disse, é uma criação de 50 anos atrás, todas as ações do Ministério da Saúde, elas passam a ser valorizadas efetivamente com a criação do SUS e a Constituição de 88. O Ministério da Saúde está completando 70 anos no dia de hoje, mas o Ministério da Saúde se voltava para as endemias rurais, para a saúde dos portos, não é? Voltava-se para ações de saúde pública, como se dizia à época, mas ele só ganha a grande dimensão de cidadania inclusiva, né, para contrapontos à cidadania regulada, para usar o conceito do Vanderlei Guilherme dos Santos, promovendo, de fato, uma cidadania social pela saúde. Isso só acontece com a Constituição de 88. E nesses 7 meses de governo, nós já criamos vários programas, né? Então, além da questão da vacinação, o Farmácia Popular, né, um programa que é uma das dimensões da assistência farmacêutica e que nós estabelecemos uma correlação forte com o Bolsa Família, né, quer dizer, quem recebe o Bolsa Família hoje tem gratuidade em todos os medicamentos. Recriamos também o Mais Médicos numa versão atualizada. E um dado importantíssimo, nós ainda estamos fechando a análise desses dados, mas hoje contamos com a inscrição e já com a alocação de 70% dos médicos são médicos formados no Brasil com o CRM, não que a gente não preveja as outras possibilidades na lei dos mais médicos, elas estão previstas, né? E está previsto também, junto com o Ministério da Educação, uma mudança no processo da revalidação de diplomas, né? Mas o Mais Médicos, para vocês terem uma ideia, ontem eu estava nesse evento em Ponta Grossa, é um programa aceito e reivindicado por prefeitos de todo o Brasil, independentemente do partido, independentemente de serem da base do governo, de qual partido forem. É um programa reivindicado em todo o Brasil. Então, eu acho também que a saúde, além de estar garantindo esse acesso ao médico na atenção básica, que é fundamental, ela tem uma outra possibilidade, que é uma possibilidade de aglutinação de uma agenda, algo que eu considero absolutamente indispensável pelas reflexões que fiz desde o início dessa fala, né? Mas que, como eu disse, eu sou uma otimista cautelosa, porque eu creio que a gente precisa mergulhar nas análises, nas reflexões, de modo a podermos avançar na democracia, na ciência e na conquista de um SUS mais equânime, fortalecido para o nosso país. Obrigada. Ministra, antes de abrirmos para as perguntas, ministra, antes de abrirmos... Zé Gotinha me acompanha sempre, ele veio aqui para falar. Beleza. Chamar o reitor para cá. Beleza, pode passar. Aí, muito bom, querido. Tudo bem, Wagner? A pedido da assessoria, a reunião não pôde ser filmada. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, e a gente fala agora sobre a participação de um impiano na 75ª reunião anual da SBPC.
o pesquisador Carlos Alexandre Wensch ministrou palestra no evento para apresentar o projeto Bingo e mostrar as potencialidades dele. Veja. Esse é o conceito do Bingo estrutural. Ele na verdade, o projeto óptico, o desenho que está sendo construído, é exatamente isso aqui. A gente pegou o desenho AutoCAD, projetou na estrutura, e 45 metros aqui, 36 metros aqui, e aqui são várias cornetas, são antenas. A gente brinca, vocês viram o que é uma vuvuzela, né? Da Copa do Mundo de 2010. Essa vuvuzela aqui tem 4,5 metros de comprimento. Ela vai daqui no meio da sala. Aqui. Vocês já vão ver ela montada. Cabe eu, o Marcos, a tradutora dentro dela, na boca. E aí, de novo, né, para vocês lembrarem que bingo não é um jogo de azar. O que a gente tem? Né? Aqui eu estou colocando o caso científico, que é medir as oscilações acústicas de baryons. E acústicas, porque o que a gente mede são oscilações num certo material. Então, a gente mede a velocidade do som, da propagação dessas ondas mecânicas naquele meio. A onda mecânica ela não se propaga no vácuo, mas quando você tem uma distribuição de matéria e tem uma perturbação de matéria, o que você observa nessas perturbações são ondas de matéria. E em alguns casos específicos, por exemplo, da radiação cósmica de fundo, que é o que gera essas oscilações de baryons, se você fizer uma análise espectral, você vê uma certa forma. Né? Não vou entrar no detalhe aqui. Se você pegar um instrumento de sopro, principalmente, um clarinete, fizer uma análise espectral, a forma é igualzinha à do sinal da radiação cósmica de fundo. É uma oscilação acústica, da mesma forma que a oscilação do clarinete. Isso foi quando eu fiz isso aí, eu fiquei de surpresa. Falei que é uma oscilação acústica, tem o perfil do sinal acústico mesmo. Né? Então, oscilações acústicas de baryons são essa consequência da radiação cósmica de fundo. E é um negócio interessante porque o processo físico que descreve a oscilação é o mesmo processo, assim, com uma certa simplificação, é aquele mesmo processo que a gente aprende no ensino médio, o sistema massa-mola. Você tem lá um sisteminha acoplado, tem uma massinha, uma caixinha, tem uma molinha, você bota aquilo para oscilar. Aí, se você tem atrito, aquilo arrefece a oscilação, se não tem atrito, ele fica oscilando. A descrição simples dessas oscilações é um sistema, você pode fazer uma analogia de um sistema de massa e mola, como a gente aprendeu lá no ensino médio. A matemática é mais complicada, mas o conceito é esse. Então, a gente vai olhar esse universo com 9, 12 bilhões de anos. Os problemas que a gente quer tratar, no final das contas, é entender a matéria e a energia escura, como o Marcos falou. E o bingo está num momento interessante do universo, nessa época aqui, entre 9 e 12 bilhões de anos, que foi logo depois que a energia escura passou a dominar a dinâmica do universo, o universo passou a se expandir de maneira acelerada. Então, a gente é o único instrumento que vai estar em operação durante algum tempo. Outros vão operar nessa mesma faixa depois, mas o bingo, em princípio, né, se a gente mantiver o nosso cronograma, a gente vai ser o primeiro a operar nessa faixa. Todos os outros estão operando, vendo o universo mais distante de nós. Né? Vamos ver o universo próximo a nós, relativamente próximos. Né? E tem várias ciências adicionais aqui, que são medidas de pulsares, as oscilações as rajadas de rápido, desculpa para a tradutora, rajadas rápidas de rádio, são fenômenos desconhecidos hoje, a gente os observa, mas não sabe exatamente a origem. Tem várias teorias para explicar esses fenômenos, e o bingo, devido à forma que a gente observa, a cada 3, 4 dias a gente deve observar um fenômeno desses novo. Então, a ciência adicional, na verdade, ela faz parte dessa principal, e ela vem de graça pela maneira como o bingo vai operar. As pessoas sempre perguntam, vai operar quando? Quanto você gastou? Não sei o quê, vai ligar quando? Então, a gente tem essa execução financeira aqui. Engraçado. Deixa eu botar isso na forma de uma tabela, mas enfim. E esses valores... enfim, eu corrigi esses valores, mas... aqui tem uma mistura de dólar com real, por isso que esse valor é maior. O executado é maior que o concedido. Na verdade, é um pouco menor.
E com esse dinheiro, a gente tem ainda um tanto para gastar, um tanto empenhado que não foi gasto ainda, né, mas já está com autorização de gastar, e a gente já fez tudo isso. Contratou as cornetas, contratou os guias de onda, contratou o back-end digital, faz a separação de frequências, contratou os componentes dos receptores. Nós estamos montando esses receptores, eles não são comprados, só os componentes são comprados, a gente está fazendo os receptores. Os espelhos foram contratados na China, que a gente tentou fazer no Brasil. Uma empresa aqui do Paraná poderia fazer, mas o preço era muito mais caro do que a gente poderia pagar. E os chineses ofereceram fazer esse mesmo espelho, com esse mesmo projeto, por 1/4 do preço. Aí a competição é desleal, né? A gente tentou contratar no Brasil, tudo que a gente pôde fazer no Brasil, a gente fez, contratou a indústria nacional, deu emprego, gerou tecnologia, gerou inovação. Mas isso aqui, que era meio que a cereja do bolo, a outra cereja, né, a gente não conseguiu fazer no Brasil. E fundações estão em contratação, né, toda a parte de estrutura para receber os espelhos. Então a gente está razoavelmente adiantado. A pandemia nos atrasou, no cronograma geral, talvez 6 meses. Tirando os anos de pandemia, a gente não ficou muito atrasado por causa disso. E esses aqui são os principais colaboradores, né, aqui no Brasil. INPE, USP, Universidade Federal de Campina Grande, que são a liderança do projeto. A University College de London, a Universidade de Manchester, na Inglaterra. Aqui os parceiros chineses, né? Federal da Paraíba, aqui os parceiros na Europa, na África do Sul, aqui também na Europa, a UNB em Brasília e o IAS na França. Então são vários parceiros, mas a participação em peso está desses 3 e dessas 2 universidades chinesas. Bastante gente trabalhando delas. Para vocês se localizarem, né, aonde a gente vai colocar, né, a gente começou aqui embaixo, no Uruguai, em linha reta, andou 2.700 quilômetros até parar na Paraíba. Passou pelo Rio Grande do Sul, passou por São Paulo, não chegou a visitar, mas viu as condições, acabou não indo em Goiás, no noroeste da Bahia. E aí nós visitamos 14 sítios na Paraíba e escolhemos esse que vocês acabaram de ver. A gente está nessa região aqui de Aguiar, né? Então, João Pessoa, Campina Grande, onde fica a Federal de Campina Grande. E de carro até essa região do telescópio são 4 horas e meia. 1 hora na Transamazônica, que começa aqui em Cabedelo. Então a gente está no Nordeste, andando na Transamazônica, né? Anda umas 2 horas na Transamazônica. E o resto do tempo a gente sai em Patos e vai aqui por estrada de terra até chegar em Aguiar. Essas aqui são as coordenadas, né? Se vocês tiverem curiosidade no Google de colocar isso aqui, já está. Tem uma bandeirinha lá marcando bingo. A ideia é a gente entender, né, como o Marcos falou lá no começo, entender o setor escuro do universo, entender o que é a matéria escura, que causa a aglomeração do hidrogênio, e a energia escura, que causa a aceleração do universo e que muda essa capacidade de aglomeração do hidrogênio. E com essa fase 2, essa fase 2 do bingo, a gente é bastante competitivo. Então, eu diria que a gente tem trabalho para 1 década pela frente ainda. E é isso, né? Muito obrigado. Visitem a gente no nosso site, tem português, inglês e chinês, vocês podem escolher. E deem uma passeada lá. Tem muitas dessas informações que eu passei para vocês estão lá, com um linguajar mais simples, cara. Às vezes, acho que eu pesei um pouco aqui. Mas é isso, muito obrigado. A reunião anual da SBPC sempre reserva espaço para a Expotec, uma exposição dos trabalhos realizados pelos principais centros de pesquisa e universidades do país. Veja um pouco daquilo que foi apresentado na edição deste ano.
INPE trouxe 2 objetos de extrema importância, não só para o INPE, mas para o Brasil inteiro. Nós trouxemos o Amazônia 1, que é um satélite 100% brasileiro de sensoriamento remoto. O satélite que nos ajuda a monitorar todo o território nacional e, consequentemente, os biomas. Eu posso trabalhar desmatamento, né? Alguns cruzamentos de informação também para trabalhar queimadas. Então, esse é um objeto extremamente importante, porque inclusive é um dos modelos que nós usamos para construir o satélite real. Então, é um objeto em tamanho e cobertura real. Então, é ótimo para pessoas que geralmente veem maquetes pequenas e desconhecem o que a gente tem. A gente tem também aqui atrás o satélite de coleta de dados, que é um satélite desenvolvido nos anos 80 e 90 e que em 1993 foi, digamos assim, lançado e desde lá está operando coleta de dados. Estações meteorológicas espalhadas pelo Brasil, principalmente em lugares ermos, passam informações de temperatura, velocidade do vento, direção, a umidade relativa, passam para esse satélite quando ele está sobre o Brasil e nós descarregamos a informação numa antena hoje, por exemplo, em Natal. Essas informações vão alimentar os modelos numéricos de previsão de tempo e clima. Extremamente importante desde 1993, certo? Lembrando que o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, aquela área do INPE que trabalha modelagem numérica, funciona desde 84, né? Então esse satélite trouxe ganhos para a gente. E esse satélite que foi feito para trabalhar 1 ano, a gente diz que é um erro grande do pessoal da engenharia. Ele ainda funciona. É um satélite que funciona há mais de 30 anos. Em fevereiro ele fez 30 anos. A partir do dia 16 de junho, ou seja, no dia 17, ele estava batendo o recorde de maior tempo de funcionamento e operação no espaço. Então nós trouxemos o SCD numa proporção de 1:1, para que as pessoas estivessem conhecendo esse satélite que é o orgulho nacional, 100% brasileiro e reconhecido hoje pelo mundo inteiro como o mais longevo da história. Então, países como Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Japão, não têm um satélite tão longevo como esse. E ele ainda vai funcionar por mais um tempo. Então, nós trouxemos para isso. Trouxemos também painéis mostrando que o INPE está presente em todas as regiões do Brasil, Natal, Belém, São Luís, Alcântara, Cuiabá, Santa Maria, São Martinho da Serra, São José dos Campos, que é a sede, Cachoeira Paulista, Atibaia também, com o radiotelescópio em parceria com a Universidade Mackenzie. Então, o Brasil hoje faz parte de tudo o que o INPE trabalha e por isso ter unidades espalhadas por todas as regiões é extremamente importante. E nós trouxemos essas informações aqui. Trouxemos também quais são os produtos de destaque, desmatamento, queimadas, o monitoramento dos biomas, com informações que são, digamos assim, benefícios para a sociedade, que não se usa só para fiscalização e combate, mas que a sociedade usa também para saber aonde eu posso morar com mais qualidade, aonde não vou ter aquela fumaça das queimadas incidindo sobre a minha saúde durante vários dias do ano, né? Então, é importante para a gente trazer tudo o que o INPE faz, desde a construção de satélites até os benefícios relativos a esses objetos que estão circulando, que estão em órbita do nosso planeta. Lembrando também que nós observamos o fora do planeta. A parte de astronomia, astrofísica, nos permite entender a relação Sol-Terra, e aí trabalhar o que alguns chamam de clima espacial, mas é compreender como os fenômenos solares afetam o nosso planeta. Nós não temos do Sol só as ondas eletromagnéticas ou só a luz que ilumina o nosso planeta. Vem muitos comprimentos de onda ou muitas frequências ruins, mas que são filtradas por gases ou pela nossa atmosfera, pelas nuvens, mas que isso permite que a gente tenha condições de vida, né? Digamos assim, nós temos como temperatura média do nosso planeta 17 graus. Se nós não tivéssemos a atmosfera, esse efeito estufa, que hoje a gente está prejudicando com gases que estão
intensificando essa camada, deixando o planeta mais quente, mas se não fosse essa atmosfera, o nosso país estaria a 30 graus ou 33 graus mais frio. Ou seja, a nossa temperatura média seria de menos 15 graus. Aí ia ser difícil viver no Brasil. Então, tudo isso, todo esse conhecimento desenvolvido no INPE, com benefícios para a sociedade, é o que nós trouxemos nesse evento, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, onde pessoas de todas as idades, todos os níveis educacionais, têm nos permitido apresentar o que a gente faz como INPE e como Brasil. A feira não acabou ainda, mas vocês têm uma ideia mais ou menos de quantas pessoas passaram por aqui nesses dias? Olha, eu não tenho esse número, mas eu acredito que aqui pelo nosso stand, talvez mais de 2.000 pessoas. É muita gente. Por isso nós trouxemos 6 profissionais, 6 servidores para atender todas essas pessoas, tirar as dúvidas que elas tenham ou matar curiosidades, né? E é muito gostoso estar atendendo tanta gente e vendo tanta gente interessada no que o Brasil faz dentro do Programa Espacial Brasileiro e dentro do monitoramento ambiental e espacial. O que a EB trouxe para mostrar aqui na 75ª SBPC? Então, a Agência Espacial Brasileira veio com o objetivo de trazer, né, para a população, né, como o Programa Espacial Brasileiro, né, se traduz em benefícios para a sociedade. Nós tivemos vários casos aqui, né, de apresentar, por exemplo, como as imagens de satélite, né, por exemplo, nós temos aqui uma carta-imagem de Curitiba, né, gerada por um satélite brasileiro, o Cibers 4A, em parceria com a China. E o nosso intuito aqui era mostrar como essas tecnologias espaciais estão no nosso dia a dia, né? Estão muito próximos da nossa realidade. E a população percebeu isso, né, nas nossas interações que nós tivemos durante essa semana. Muito bacana. E esse traje espacial aí atraiu bastante interesse, né? O que é isso? Explica pra gente. Exatamente isso. Essa é uma réplica, né, do uniforme que foi utilizado, né, pelo astronauta Marcos Pontes. E muitas pessoas se sentiram curiosas em saber, né, como é que era, como foi a experiência do astronauta, né, e aí muitas pessoas se sentiram aí curiosas, aí, até famílias inteiras, né, tirando fotos aí para poder registrar esse momento. O que vocês acharam da atração? O que vocês acharam de entrar no uniforme do astronauta? É bem legal, é uma lembrança que a gente vai guardar, né? Vai ficar nas fotos, vai poder ver quando era criança. E se ela quiser um dia ser cientista, seguir essa carreira pelo lado da ciência, ela vai ter isso para ela mostrar. Vamos ver se ela gostou então. Fala o que você achou de ir lá no astronauta. O que você achou de entrar no uniforme do astronauta? É mesmo? Você quer ser astronauta? Sim. Você é boa de ciências na escola? Sim. Que legal. Eu sempre quis ir pro espaço. Que legal. Quantos anos você tem? 6. 6? Eu fiz 6 em 12 de julho, né? E como é seu nome? Helena. Que lindo o seu nome, Helena. Obrigado, viu? O LNA costuma trazer para a SBPC experimentos que mostram para o público em geral, de forma simples, como que algumas coisas, alguns estudos que nós fazemos, de astronomia e astrofísica, de modo que fique mais fácil para o público, para o leigo, para o público normal, conseguir entender. Nós fizemos uns experimentos. Se quiser dar uma olhada lá. Legal. Esse que está na caixa ali, o que seria? Sim. Aquele ali é um experimento que mostra como que uma das maneiras que a gente tem para descobrir planetas que estão fora do nosso sistema solar, ou seja, os chamados exoplanetas. Então ali a gente tem um mecanismo, uma câmera, uma lâmpada, um LED,
E a gente mostra para o público como se dá essa descoberta. Legal. E aquele outro experimento com a luz de laser ali, o que seria? Esse experimento mostra para o público uma forma de como a luz se comporta quando ela passa através de alguns elementos ópticos. A gente tem, por exemplo, prismas, um prisma diagonal que joga a luz para a lateral em 90 graus. Temos também espelho côncavo, convergente, que posiciona a luz no foco do espelho. Temos também espelho convexo divergente, que faz com que a luz que incide paralela ao eixo do espelho, ela saia do espelho, é refletida no espelho, de acordo com a curvatura do espelho. Temos também espelhos planos, que é equivalente ao espelho comum que as pessoas normalmente usam. De acordo com eu mudo o ângulo de incidência, também tem um ângulo de reflexão mudado. Aqui eu tenho uma lente, mostra como que a luz percorre a lente também. Ela tem um foco. E a imagem que se torna ali atrás é uma imagem invertida do que normalmente ela seria vista aqui na frente. Eu tenho também uma outra lente, que pode ser equivalente à lente de um óculos, ou uma ocular de um telescópio, de uma luneta. Tem uma outro prisma, que é um prisma que ele muda apenas e desloca um pouquinho o feixe de luz. Temos também um prisma de 60 graus, um prisma isósceles. E temos também um prisma diagonal novamente, que rebate a imagem para a lateral em 90 graus. Legal, esse experimento demonstra esse comportamento da luz e ele é usado na astrofísica em que tipo de pesquisa? Sim, além dele mostrar para o povo, para as pessoas, de uma forma fácil, aquilo que a gente vê na sala de aula, alguns elementos ópticos são usados. Por exemplo, essa lente é usada para fazer um telescópio refrator. Ela seria equivalente ao objetivo de um telescópio. Essa aqui. Esse prisma a gente usa para separar. A gente usa um espectrógrafo, uma coisa semelhante a essa, que faz com que a luz que incide nesse elemento, ela se separe nos vários comprimentos de onda da luz, mostrando inclusive o espectro visível para o público em geral. Esse outro tipo de lente é usada em telescópios também, para fazer com que haja um conforto visual na hora de enxergar. E também é utilizado no interior de binóculos. Esse outro experimento mostra para o público um espectrógrafo de uma forma bem simplificada. O que o espectrógrafo faz? Ele pega a luz que incide nele através do telescópio, a gente coleta a luz do telescópio, passa através de alguns elementos ópticos parecidos com aquele que eu já mostrei anteriormente, e passa também através de uma rede de difração. Essa rede de difração faz com que a luz que a gente recebe do telescópio, ela seja dividida nos vários espectros, ou seja, nos vários comprimentos de onda. Esse espectro que a gente está vendo colorido, que normalmente as pessoas chamam de arco-íris, é o espectro visível. É aquilo que o olho humano consegue enxergar. Além desse espectro visível, tem a parte não visível, que tem o infravermelho do lado do vermelho, o ultravioleta do lado do violeta. Entre outros tipos de comprimento de onda, como raios gama, raios beta, raios X, raios infravermelho, ondas de rádio. Com esse equipamento, eu consigo identificar algumas coisas, algumas propriedades físicas e químicas da estrela, entre outras coisas. Gustavo, conta pra gente aí o que a CNPEM trouxe aqui para a 75ª SBPC neste ano. Bom, esse ano a gente trouxe, além da Cápsula da Ciência, que é um vídeo imersivo 360, que a gente convida as pessoas para mostrar um pouco do que o CNPEM faz e como é feita a ciência, e principalmente levantando a questão, qual é a pergunta que te move, a gente mostra um pouco como os pesquisadores eles têm as ideias das novas tecnologias ou como eles podem combater as novas epidemias ou criar novas tecnologias mais verdes, mais sustentáveis, e tudo isso fazendo análise de materiais, que é o que o CNPEM faz. Então, além da cápsula, a gente trouxe uma maquete também do Sirius, que é o nosso acelerador de partículas, mostrando o funcionamento dele para estudo de materiais na escala micrométrica e nanométrica.
E além disso também o nosso escritório de usuários, que a gente atende pesquisadores de todo o país, né, das universidades e também de empresas. E também a Ilum, que é a nossa faculdade, que agora está no seu 3º ano, que é uma escola de ciência. Então a gente faz um bacharelado de ciência e tecnologia para alunos de ensino médio com 3 anos aí de duração. Só para vocês terem uma ideia, no último dia hoje da SBPC, que é no sábado, né, a gente teve 1.225 pessoas visitando a Cápsula da Ciência, que é bastante expressivo, acho que foi o número mais alto da semana aqui. Na semana toda, quantas pessoas passaram por aqui aproximadamente? Mais de 4.000 com certeza, porque foram 3 dias mais de 1.000 e outros 2 abaixo de 1.000, mas mais de 4.000 com certeza. O resultado é bom? Sim, é positivo, porque a gente vê como, principalmente os jovens, eles brilham os olhos quando eles veem que não só a ciência está perto deles, mas também é possível eles participarem desses espaços, tanto na graduação como na pós-graduação, na área de pesquisa ou mesmo de estudos que eles podem fazer. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. Na sequência você confere como foi a conferência realizada pelos pesquisadores Carlos Nobre e Paulo Artacho para falar sobre a Amazônia e o combate ao desmatamento. Um instante só, não sai daí. Estamos de volta e a gente mostra para vocês agora como foi a conferência ministrada pelos pesquisadores Paulo Artacho e Carlos Nobre sobre o desmatamento na Amazônia, o ponto de não retorno e a necessidade de preservação deste bioma brasileiro. Veja como foi. Bom, é muito fácil apresentar o Carlos, porque acho que é uma das figuras mais conhecidas e representativas da questão da ciência na região amazônica, né? O Carlos passou desde o INPA até o INPE, agora no Instituto de Estudos Avançados da USP, tem uma carreira de mais de 40 anos lutando pelas questões amazônicas ligadas com clima e sustentabilidade e, inclusive, recentemente foi o coordenador do painel científico da Amazônia, que foi um marco importante na ciência amazônica. Então, eu, sem mais delongas, dou a palavra para o Carlos, que vai também discutir uma questão absolutamente estratégica para o país e para o clima do mundo, como eu espero vai ficar muito claro após a palestra do Carlos. Tá joia? Então, Carlos, a palavra está com você. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado à SBPC pelo convite. Me sinto muito honrado de vir aqui conversar com vocês sobre a Amazônia. Por coincidência, o Paulo e eu trabalhamos na Amazônia há 40 anos. E nos preocupamos muito. Eu vou falar um pouco do... O que eu venho fazendo pesquisa, o Paulo também, e muito juntos nós nessas pesquisas de 40 anos na Amazônia, por que nós estamos tão preocupados que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. Mas também, dos últimos anos, eu comecei a pensar muito que a gente tem que buscar soluções, né? Porque é necessário uma bioeconomia de floresta em pé. E o Paulo já falou, esse centro da Amazônia que a USP criou recentemente, que ele é o coordenador, nós também estamos olhando, a USP está muito apoiando a busca aí de soluções para a Amazônia. A Amazônia, como vocês sabem, tem a maior biodiversidade do planeta, 13% de todas as espécies conhecidas de plantas e animais. Aqui só uma pequena animação para vocês verem um pouco as espécies já conhecidas. Nós temos, por exemplo, o maior número de primatas também, o maior número de peixes de água doce do planeta. E 16% de toda a produtividade global, primária global de fotossíntese é da Amazônia, mais de 50 mil espécies de plantas conhecidas, 16 mil espécies de árvores conhecidas na Amazônia. A Amazônia é o local com o maior número de ecossistemas, de diversidade de ecossistemas, não só de espécies, de ecossistemas. Tem mais de 50
ecossistemas terrestres e aquáticos. Isso tem muito a ver também com os Andes, que a elevação dos Andes fez gerar um grande número de ecossistemas. O próximo, deixa eu mudar aqui. E também, isso é o que a ciência recente tem estimado, e nós discutimos isso muito no painel científico para a Amazônia, essa grande quantidade de carbono que a floresta armazena, 150, 200 bilhões de toneladas de carbono dentro do solo e também, logicamente, na vegetação, em toda a vegetação, principalmente nas árvores. O rio Amazonas também é o maior rio do mundo, qualquer coisa aí, 16% a 22% de toda a descarga de rios que chega no Oceano Atlântico. Se a gente somar aqui o Tocantins, 210 mil metros cúbicos por segundo, toneladas de água por segundo do Amazonas e mais 10 mil metros cúbicos por segundo do Tocantins. E, lógico, o fator impressionante da Amazônia é a qualificação de reciclagem de água para formar chuva, né? Até 50% da chuva na Amazônia pode existir em função dessa eficiência enorme da floresta de reciclar água. Então, em resumo, esses 3 fatores que nos levam a dizer que a Amazônia está muito próximo do ponto de não retorno, esse é enormemente preocupante, principalmente para nós, assim, cientistas como Paulo Artacho e eu e vários de vocês aqui, que são da área de física climática, é o fato de que a estação seca em todo o sul da Amazônia está 4 a 5 semanas mais longa. 1 semana por década, de 1979 até agora. Isso é super preocupante. Por que a gente diz que está muito próximo do ponto de não retorno? Porque a estação seca era 3 a 4 meses, por milhares e milhares de anos. Agora ela já está 4 a 5 meses. Se ela chegar a 5 a 6 meses, ali vira savana. Uma savana super degradada. Então, isso é muito preocupante. É todo o sul, do Atlântico até a Bolívia, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Também, esse outro estudo mostrou um enorme déficit em toda essa região, sul da Amazônia, norte do Cerrado. O ar está ficando muito mais seco, a umidade relativa está caindo muito. Por quê? Aumenta a temperatura e diminui a evapotranspiração. E o resultado disso, toda essa região em vermelho aqui, a estação seca está mais longa e a mortalidade de árvores em toda essa região em vermelho aqui aumentou. As árvores estão morrendo. Árvores do clima úmido. Só as árvores, as espécies que estão na savana, no cerrado, elas não estão aumentando a mortalidade porque elas resistem à estação seca mais longa e mais quente. Então, esse também, esse estudo mostrou aqui, olha, o sul da Amazônia, isso aqui é o aumento do desmatamento, a redução da chuva durante a estação seca, aumento de 2,5 graus na temperatura durante a estação seca, e esse verde aqui é muito preocupante, porque ele mostra que a floresta aqui na Amazônia já virou fonte de carbono. Gravíssimo dado, mostrando que a floresta, que lá nos anos 90, os cálculos mostravam que ela removia 2 bilhões de toneladas, mais de 2 bilhões de toneladas de gás carbônico, aqui nessa região aqui, sul do Pará, norte de Mato Grosso, ela virou fonte de carbono, por causa do aumento da mortalidade, principalmente da mortalidade das árvores. Então, é um pouco essa uma parte. Agora, a segunda parte é o que eu julgo que nós todos, coletivamente, devemos buscar, né? Vamos buscar soluções. Vamos buscar soluções. Eu acho que eu e o Paulo e vários outros, a gente vem alertando sobre esse risco, mas está na hora de nós também buscarmos soluções. Então, um pouco, soluções baseadas na natureza, eliminar o desmatamento, degradação florestal e o fogo, enorme desafio. O Brasil agora tem uma política, a Colômbia também, nada fácil, mas é uma política de zerar tudo até antes de 2030, zerar o desmatamento, a degradação. Uma dificuldade muito grande, como mudar a agropecuária moderna, ela não usa fogo, mas, tradicionalmente, no Brasil, a agropecuária usa fogo.
e também como eliminar o crime organizado na Amazônia, que explodiu nos últimos anos. Conservar e restaurar florestas, os compromissos governamentais que eu mencionei, e investir numa nova bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Isso que eu vou falar um pouquinho aqui. Essa é a mensagem principal do painel científico da Amazônia. Ela foi lançada na COP26 em Glasgow, em 2021, que seria uma moratória em todo o sul da Amazônia, degradação, desmatamento e incêndio. Nós vimos uma redução de 1 terço do desmatamento na Amazônia nos primeiros 6 meses. Esse é o mês que mais desmata, julho. Vamos esperar ver que a redução continua nesse mês. Zerar todo o desmatamento e degradação em toda a Amazônia antes de 2030. Conservação e restauração da floresta em grande escala e também uma nova bioeconomia para a Amazônia. Um desafio que nós queremos também que o Instituto de Tecnologia da Amazônia ele tenha também maneiras de vencer esse desafio, como juntar o conhecimento científico com o conhecimento dos povos indígenas, das comunidades locais, para esse modelo de desenvolvimento sustentável. Eu acho que muita gente fala assim, não, mas conhecimentos indígenas são importantes, será que são? Olha, vocês todos viram, mês passado, o que aconteceu na Colômbia. As 4 crianças que ficaram 40 dias dentro da floresta, sobreviveram 40 dias dentro da floresta, e o presidente da Colômbia, Petro, falou, foi a sabedoria das famílias indígenas, de viver na selva, que salvou essas crianças. Então, vocês veem quão importante também é o conhecimento dos povos indígenas, das comunidades locais, que têm mantido a floresta em pé, os indígenas, por milhares de anos. E também me chama a atenção, a grande jornalista nossa, Miriam Leitão, ela esteve 1 ano atrás lá no sul do Pará, ali na região mais desmatada, São Félix do Xingu, e visitou essa cooperativa, Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas, várias polpas de frutas, inclusive cacau, e conheceu essa linda menina, Maísa, de 6 anos, deseja tornar-se uma mulher praticando agricultura sustentável. Então, eu acho que esse é um desafio que nós todos temos que vencer. Vamos criar uma condição de vida para a Maísa. A Maísa tem hoje 7 anos, então daqui a 10 anos, quando ela for entrar na universidade, vamos ter condições para que a Maísa possa estudar muito, possa estudar para uma agricultura sustentável, para a Amazônia, sistemas agroflorestais, industrialização. Então, esse é o desafio que eu considero. Essa é um pouco a visão de uma Amazônia sustentável, né? Que o painel científico para a Amazônia concluiu muito dentro disso, como juntar o conhecimento dos povos indígenas, comunidades locais com ciência, para essa nova bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Existe uma necessidade extremamente urgente de convocar ações globais, nacionais, subnacionais e locais para salvar a floresta amazônica e seus povos. É algo para ser feito ontem. Nós estamos muito atrasados e é isso a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Vamos todos salvar a Amazônia, vamos salvar os povos amazônicos e todos nós brasileiros, de fato, é isso que nós queremos. É a Amazônia que nós queremos. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Grande palestra, grande participação, um número de perguntas volumoso e muito interessante, pessoas interessadas. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse trabalho que a SBPC se propõe a fazer, de trazer ciência para leigos, na questão que nós estamos discutindo aqui, a Amazônia, o ponto de não retorno e a preservação do nosso principal ecossistema? Olha, a SBPC está fazendo um trabalho enorme para levar a ciência para a população em geral em temas críticos. E um dos temas mais críticos que nós temos hoje é, na verdade, a questão amazônica, que é estratégica não só para o Brasil, mas como um clima do planeta como um todo. E a questão da Amazônia extrapola, como a própria apresentação do Carlos Nobre deixou claro, a questão climática. Temos questões sociais, econômicas, jurídicas, políticas,
e o Brasil precisa liderar os países amazônicos na direção da construção de uma Amazônia sustentável, porque isto é do interesse da população que vive na região amazônica. São 30 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica, que têm todo o direito de ter uma vida digna, uma vida com renda proveniente da floresta e com a floresta em pé. Então a SBPC está lutando para esta agenda de uma maneira muito forte, com vários debates na reunião anual, com a presença no Fundo Amazônia, no Fundo Nacional de Meio Ambiente e assim por diante. Então vamos trabalhar por uma Amazônia sustentável. Sem dúvida, eu acho que nós estamos avançando muito. E quando a gente olha as pesquisas de opinião, elas mostram que acima de 90% dos brasileiros querem a proteção da Amazônia, querem a conservação da Amazônia. Os negacionistas, os que não se importam com a destruição da Amazônia, são muito poucos na população brasileira. Então é muito importante comunicar a ciência, comunicar o que está acontecendo na Amazônia, os riscos e também propor soluções. Então eu sinto que nós estamos num momento positivo com relação a buscar soluções para a Amazônia.